Boa noite a todos. Em nome da OAB Subseção Bento Gonçalves e da Comissão Especial de Seguridade Social aqui da nossa subseção, dou iniciada então aqui a nossa live. Hoje vamos tratar sobre a valorização da advocacia previdenciária e os desafios que nós viemos enfrentando, principalmente nesse último ano. Os nossos convidados aqui, o doutor Tiago Kidrick, presidente da Comissão Especial de Seguridade Social, e a doutora Maíra Mota, vice-presidente da comissão. Sejam muito bem-vindos. Agradeço o aceite e a disponibilidade de vocês. É uma imensa satisfação tê-los aqui conosco esta noite. E de imediato, então, já vou passar a palavra para vocês, né, para que vocês discorram sobre algumas medidas que a nossa comissão vem tomando em prol da advocacia previdenciária. A gente vai debatendo isso aqui ao longo da live. Pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas e agradeço a todos que nos acompanham pelo Facebook da subseção. Muito obrigada. Doutor Tiago, por favor, a palavra é sua. Obrigado, doutora Flauviana. Olha, quero agradecer muito o teu convite, o convite da Comissão de Seguridade Social de Bento Gonçalves, da subseção, de nós estarmos aqui conversando com a advocacia, fazendo essa live, essa interação, essa prestação de contas, falando do trabalho. Muito importante no momento da pandemia a gente manter o diálogo com a advocacia. Então eu parabenizo e agradeço muito essa oportunidade da gente estar aqui, da gente poder falar, esclarecer as dúvidas, falar um pouco do que a comissão está fazendo. E um prazer muito grande estar aqui, então, agradecendo. E também no lado da nossa grande vice-presidente, a doutora Maíra, a quem eu também agradeço a sua presença aqui e publicamente quero agradecer toda a lealdade, todo o apoio que ela tem como uma grande amiga e lutadora, e mesmo aí com uma filha pequena, recém-nascida, não se exime de ajudar a comissão em todos os momentos que ela pode. Então, eu faço esse agradecimento público a ti, Maíra, principalmente por tu ser essa pessoa leal, que a gente tem essa confiança tão grande, e por estar trabalhando, apesar de eu sei de todas as dificuldades de ter 2 filhos pequenos, mas não largou a comissão e continua com a mesma garra. Então, é um prazer muito grande da gente estar debatendo e falando sobre a nossa SES, com a comunidade jurídica de Bento Gonçalves, mas na tua presença também. Muito obrigada, doutora Flauviana, muito obrigada pelo convite, é uma satisfação muito grande, né? Faço minhas palavras do doutor Tiago, é um prazer a gente ter a oportunidade de trazer um pouquinho, né, do backstage do trabalho da comissão e todos os encaminhamentos que a gente vem dando para as questões nesse momento tão difícil, né? A gente sabe que a nossa advocacia, o mundo como um todo foi impactado, mas os advogados também, né, nosso trabalho mudou drasticamente, e por a gente atuar num ramo de direito social no momento de pandemia, né, a nossa matéria tomou uma relevância ainda maior, né, e o nosso trabalho em termos de comissão também aumentou bastante. Então é um prazer estar aqui hoje com a advocacia aí de Bento Gonçalves, né, conversando um pouquinho na noite de hoje. E, Tiago, obrigada pelas palavras, né? Sabe que a gente está cheia de limitações aqui em razão da pandemia, eu queria participar muito mais, mas te agradeço a amizade, te agradeço a confiança pelo trabalho, a compreensão em todos os momentos que eu não consigo te atender, mas a gente vai fazendo um tijolinho de cada vez, a gente vai erguendo o muro alto aí. Muito bem, então vamos começar aqui com as ações da SES, né? Eu sei que a nossa comissão, a nível estadual, é uma das mais atuantes do Brasil, desde a época da reforma da Previdência, né? Onde os nossos integrantes aí participavam diretamente através do Legislativo, né? Indo até Brasília. Então, conseguimos diminuir alguns efeitos prejudiciais sociais, né? Com a reforma da Previdência, principalmente a aposentadoria especial, enfim. E esse ano, então, fomos surpresos com a questão da pandemia. Então, nós achávamos que o ano passado tinha sido muito trabalhoso, mas, né, como o Tiago sempre diz, estamos com saudade de 2019. Então, gostaria que vocês falassem a respeito das últimas ações da SES em prol da advocacia previdenciária e também essa campanha da valorização da advocacia, que foi debatida e lançada no nosso último colégio de presidentes, né? Então, a palavra é com vocês. Não sei se a doutora Maíra não quer começar Posso começar. Vou falar um pouquinho, então, da campanha e alguns feitos que a gente tem desenvolvido, né?
E queria só fazer uma ressalva, porque nesse momento de pandemia, né, de dificuldade, que, né, enfim, de todas as dificuldades que a gente tem tido, tem enfrentado, eu queria destacar que o diálogo, mais do que nunca, tem sido uma marca, assim, né, não só da gestão do Dr. Tiago, não só da gestão do Dr. Ricardo Breyer, né, mas também do Judiciário, também do INSS, também cada um com as suas peculiaridades, né, cada um com as suas dificuldades relativas ao seu trabalho, mas o diálogo tem sido uma frequência, né, e talvez por a gente ter a tecnologia hoje a nosso favor também, podendo fazer reuniões às 19h11, que nem estamos reunidos agora, né, mais do que nunca, então a gente tem conseguido estreitar alguns laços, né. Queria destacar a importância do Fórum Interinstitucional Previdenciário, que a gente vem fazendo sessões extraordinárias para tentar amenizar ao máximo possível os impactos. A advocacia tem sido ouvida, né, em vários pleitos. Então, eu queria só fazer esse destaque, assim, antes, para valorizar também não só, né, o nosso trabalho, a nossa luta que a advocacia como um todo vem tendo, mas também a receptividade do Judiciário, a receptividade do INSS, pelo menos em nos ouvir, né, em tentar compor alguns caminhos. Então, acho que isso vem sendo uma tônica, né, o Dr. Tiago sempre teve como pauta, assim, né, como perfil, ser uma pessoa de composição, e acho que a gente vem conseguindo colher alguns frutos em decorrência disso. E aproveitar, então, e falar um pouquinho da campanha de valorização, que é um dos projetos desde o início da gestão do ano passado, quando apresentamos a proposta de recriação da comissão ao Dr. Ricardo Breyer, né, quando a comissão foi recriada, um dos primeiros objetivos da nossa gestão era pôr em prática essa campanha da valorização, né, para demonstrar mais do que nunca que o advogado previdenciarista ele é o profissional mais adequado para o encaminhamento do benefício previdenciário junto ao INSS, né, destacar a importância desse profissional nas instâncias administrativas, né, da importância dele ser bem atendido, da importância dele representar os cidadãos, dele bem representar os cidadãos, porque é ele o profissional habilitado, ele é o profissional que conhece a legislação, que conhece né, enfim, todos os encaminhamentos que... Acho que a doutora Frauviana caiu. Ah, tá, voltou. Agora apareceu para mim. Voltou. Então, todas essas questões a gente tem tentado, a gente pautou na campanha de valorização para que a gente consiga trazer, né, de fato, essa valorização mesmo, destacar a importância que é a atuação do profissional na instância administrativa. Um dos pleitos que a campanha traz também é a possibilidade da gente criar uma ferramenta junto ao INSS Digital de destaque dos honorários administrativos, né? Acho que isso é um mecanismo importantíssimo para a gente efetivar a valorização do advogado, né, nessa instância. Também um dos pilares da campanha é também enfim, fazer uma conscientização junto à população e à cidadania do papel do advogado previdenciário, né? Ele não é só, a gente não tem mais uma advocacia hoje só de revisional, só... Doutora Frauviana caiu aqui para mim também. Só para eu não ficar falando sozinha. Mas... será que acho que ela está com problema de conexão, mas deve estar retornando. Ó, está retornando. Tá ali. Voltei. O Wi-Fi não está ajudando muito hoje. Então, só como eu estava falando, junto à cidadania, né, para a gente destacar a importância do profissional junto à cidadania, para que ele tenha consciência de que antes de buscar o INSS, antes de encaminhar o seu benefício previdenciário, e muito importante também, antes que ele saque esse benefício previdenciário, é importante ele consultar um profissional habilitado, um profissional qualificado, né, a gente verifica só de novembro de 2019 até julho, olha quantas mudanças legislativas a gente teve, quantas edições de medidas provisórias nós tivemos nesse pequeno interregno de tempo aqui agora, né, referente à pandemia, etc. e tal. Então, isso afetando diretamente os direitos previdenciários, direitos sociais, direitos trabalhistas. Então, uma teia enorme de legislação que o cidadão comum não tem, nem que ele queira, né, ele não tem como ter o domínio de todos os aspectos, e muitas vezes, se ele fizer esse encaminhamento desamparado,
né, sozinho, não que ele não tenha condições, mas ele pode sim causar um prejuízo, né, e a gente sabe que o benefício vem sendo, né, cada vez mais reiterado, inclusive por decisões judiciais, de que esse benefício ele é, né, irrepetível, ele não pode ser devolvido, então ele tem um caráter definitivo, e exatamente por ter este caráter definitivo é que o advogado desenvolve mais, né, o advogado previdenciarista tem mais uma importância agora, né, destacada, que é a parte consultiva. Então, fazer um bom planejamento previdenciário, orientar bem o cliente para que ele receba agora, diante de tantas possibilidades de aposentadoria, né, tendo em vista as regras de transição, e que a gente, só para aposentadoria de tempo por contribuição, a gente tem 4 regras, então, né, para saber qual é a melhor regra, sendo que 2 têm uma sistemática de cálculo, outra tem outra tem outra. Então, são inúmeros detalhes que o profissional habilitado para bem orientar o cidadão é o advogado previdenciário. Então, a campanha ela tem toda essa base, né, esses pilares de atuação e de justificativa para essa atuação, e a gente pretende, então, nos próximos meses, estar desenvolvendo ações, né, com objetivos mais bem delimitados, de acordo com as possibilidades também, para poder fazer essa valorização. E a gente conta com o auxílio de todos, né, para que a gente efetivamente tenha, né, um bom desempenho na nossa atividade. A gente sabe que, ao mesmo tempo que a gente luta pelos nossos direitos de sermos bem reconhecidos como profissionais que somos, a gente também assume uma responsabilidade muito grande perante a isso, porque no momento em que queremos ser valorizados, né, nossa responsabilidade dobra com a qualificação, com a ética, né, com a entrega do bem que a gente está trabalhando, que é um bem que vai ser definitivo, que muitas vezes é a única fonte de custeio de uma família inteira, né? Então, a gente trabalha com um bem muito precioso, e acho que isso vem a qualificar não só a advocacia, não só o cidadão que vai ser melhor atendido, mas a cidadania como um todo. Com certeza. Não sei se já faço uma ponte aqui, então, do que a doutora Maíra estava falando. Então, a campanha, a doutora Maíra já explicou os nossos 3 pilares: a valorização perante a sociedade do advogado como profissional habilitado. Então, a nossa campanha, ela valoriza, ela tem esse viés público, né, de informar a sociedade isso. Importante também a atuação do advogado sempre nos processos judiciais, inclusive no Juizado Especial Federal, que às vezes não é obrigatório o advogado, mas é aconselhável, ainda mais num procedimento que não tem ação rescisória. E a valorização perante a nossa classe, né, e a gente já requereu para a OAB o grupo de trabalho para reajustar ou redefinir a nossa tabela de honorários previdenciários no estado do Rio Grande do Sul, e perante as instituições. E aí a gente tem o que a Maíra já falou, que nós há 2 anos já estamos, a OAB do Rio Grande do Sul, tentando o destaque na via administrativa. Importante dizer que o presidente do INSS já se mostrou favorável a esse pleito da advocacia, então a gente tem que continuar lutando para a valorização perante as instituições também. A OAB está tentando, a OAB do Rio Grande do Sul, através da sua Comissão de Seguridade Social, está tentando também a habilitação em processos-chave para a questão dos honorários. E aí eu destaco o processo 1050, porque, que está em tramitação no STJ, e que nós vamos, através da COBAP, nos habilitar nesse tema, assim, porque temos a Comissão de Seguridade Social do Rio Grande do Sul, apesar de ser uma comissão estadual, tem agora essa parceria, essa confiança da Confederação dos Aposentados, está nos possibilitando entrar em grandes temas como o 709 e como esse 1050, que é um tema que fala dos honorários dos advogados previdenciaristas. Então, por isso que a gente quer tanto entrar nesse tema também, e essa campanha, então, bem completa nas 3 esferas, né? A doutora Frauviana também falou de outras questões relativas à pandemia, não sei se estaria na próxima pergunta, mas em relação aos precatórios. Eu acho que é importante destacar que, junto com a diretoria, junto com o nosso presidente Ricardo Breyer, desde o início da pandemia,
nós sentimos que havia, e soubemos por algumas informações, que havia ameaça do não pagamento dos precatórios. E, então, desde março, a gente vem oficiando e fazendo contatos para garantir esse pagamento dos precatórios. E isso se confirmou através, inclusive, de projetos de lei que visavam ao não pagamento dos precatórios. Destaco ali o PDL 116. E a gente, em contato com os senadores, e no caso específico do PDL 116, o senador Heinz nos ajudou fazendo uma emenda, e falando com o relator, né, ajudando o pleito da ordem, e enfim. E também oficiamos ao Conselho da Justiça Federal, o CNJ. Em contato com o CNJ teve uma decisão para que o CEJF seguisse o calendário. Então, a gente foi lutando para liberar o caminho do pagamento dos precatórios, né? A OAB do Rio Grande do Sul, em parceria com os seus senadores. Aliás, essa atuação junto com os senadores é algo que a gente destaca na comissão, porque a comissão mostrou desde o início a sua seriedade, seu caráter apartidário, e isso tem sido reconhecido no Legislativo. As pessoas do Legislativo dizem, olha, a comissão, a OAB do Rio Grande do Sul é bem recebida aqui, e isso nos ajudou e tem nos ajudado muito, porque uma coisa puxa a outra, né? A seriedade do trabalho vai gerando reconhecimento, esse reconhecimento vai abrindo mais espaços e a gente vai conseguindo dialogar mais profundamente os temas. Então, isso ocorreu nos precatórios, e depois a gente, por conta da pandemia, ideia da Comissão de Seguridade Social, aquela ferramenta no EPROC para que o advogado pudesse receber e o segurado pudesse receber, mesmo com lockdown, seja como for, o que acontecer. E o TRF também acolheu esse pleito e já está em funcionamento. É claro que a gente sabe dos problemas da lentidão, da sobrecarga dos bancos, ainda mais agora que vieram os precatórios. Inclusive, nós temos tido reuniões e teremos semana que vem uma próxima reunião com novas ideias para tentar agilizar esses pagamentos e cobrar, principalmente do Banco do Brasil, tem tido mais reclamações sobre esse pagamento. Mas é importante que a comissão está trabalhando, está conseguindo alguns benefícios ao advogado previdenciarista, que, em comparação aos outros advogados, por exemplo, cíveis, pelo menos está conseguindo receber os valores das suas RPVs e precatórios, o que nos deixa muito gratificados como presidente e vice e como membros da Comissão de Seguridade Social, que o trabalho tem tido algum resultado, né? Então, esse é o nosso esforço, mas um ano, Frau Viana, muito complicado, cada dia tem uma surpresa nova, cada dia aparece alguma coisa ou dá um problema em algum lado. 2020 para ser dirigente de ordem, para ser atuante na ordem, e tem sido bem complicado mesmo, como tu disseste no início, saudade de 2019, não me canso de dizer. Naquela época a gente sabia de onde vinham os tiros, né? Era a reforma da Previdência. É verdade. A gente focava ali, agora cada dia a gente não sabe de onde vai vir. Então, essas primeiras colocações aí da atuação da comissão. Nesse primeiro momento, né, então, como vocês bem disseram, a questão da receptividade da comissão é exatamente pelo trabalho focado no diálogo, né, não só com o judiciário, mas também com o legislativo, com o INSS, né. Recentemente também estava acompanhando o pedido da comissão para a inclusão no sistema do INSS para requisição do auxílio acidente, né, que havia sido retirado também, que alguns advogados foram agendar o benefício. Sabemos das perícias nesse momento, com as agências fechadas no primeiro momento até o dia 3 de agosto, não sabemos se elas vão realmente reabrir a partir do dia 3, porque, como tu bem disseste, né, Thiago, a gente não sabe do dia que vem o dia, então vai depender da nossa situação de saúde, né, a nossa questão da pandemia está controlada, enfim, tudo pode acontecer. Mas em razão dessa impossibilidade do atendimento presencial, então, nós temos tido dificuldades de lidar com o sistema do INSS, e a comissão sempre vem apoiando o advogado também, né, disponível por diversos canais para que o advogado possa manifestar o seu problema perante a comissão, que tem feito contato direto com os representantes do INSS para solucionar os problemas e sugerir as adaptações no sistema também, né, se quiserem comentar sobre isso também. Podemos comentar até, acho que é importante destacar aqui
que, por exemplo, a questão da ferramenta que a gente conseguiu desenvolver junto ao EPROC, do pedido de TED, né, a gente sabe que estava dando, não a ferramenta em si, mas que alguns colegas estavam com muitas dificuldades de receber os valores, né, estava demorando para sair o despacho, ou às vezes mais até na questão de efetivar mesmo o pagamento, porque, enfim, tem o prazo do próprio sistema para abrir a intimação e depois alguns prazos irregulares na questão da dinâmica do pagamento por cada banco, né, pela Caixa, pelo Banco do Brasil. Quando a gente foi reportar essa demora do Banco do Brasil, por exemplo, algumas coisas quando a gente foi falar com a corregedoria disse que não estava recebendo nenhuma reclamação. Então, eu queria só fazer esse destaque de que é muito importante que o advogado previdenciarista ele contate a comissão, né, reporte de forma oficial através do e-mail da comissão, posso até deixar aqui depois o endereço do e-mail da comissão, para os assuntos em que o advogado tenha dificuldade, porque a partir do momento em que a comissão ela instada a se manifestar, a gente consegue dar o encaminhamento devido, seja para o INSS, seja através do judiciário, e a gente consegue muitas vezes embasar melhor, né, fazer a demonstração para não ficar só usando um linguajar aqui bem popular, o disse que me disse, né, então, o colega disse que aconteceu isso, e a gente não tem, enfim, o despacho do juiz, ou a gente não tem ali a comprovação da demora, ou a gente não tem o print da tela de que o meu INSS não está entrando. Então, assim, toda vez que a gente consegue, que aquele colega consegue nos oficiar, consegue nos munir de forma documentada, né, dizendo qual é a dificuldade que está tendo, a gente consegue dar um encaminhamento e, na maioria das vezes, a gente consegue o retorno, né, então fica mais facilitado o nosso trabalho no sentido de dar o encaminhamento correto e também da gente poder mapear quais são os pontos críticos que estão acontecendo dos trabalhos que a gente tem, porque às vezes a gente, que nem o doutor Tiago falou, são tantos tiros para tudo quanto é lado que às vezes a gente não sabe, às vezes o judiciário está um pouco mais tranquilo, então a gente não está tendo tantos problemas, a gente acaba focando mais no INSS digital. Aí, às vezes, o INSS digital parece que, né, dá uma estabilizada na questão de problemas, aí a gente volta a focar no judiciário. Então, a gente consegue atuar melhor e direcionar melhor os nossos esforços quando a comissão ela é instada a se manifestar de forma oficial. Então, não tenham, né, receio de enviar os e-mails, a maioria dos e-mails a gente consegue responder, consegue dar o encaminhamento, às vezes a gente não responde para o próprio advogado, mas a gente dá o encaminhamento, aguarda o retorno para depois dizer para o advogado o que né, foi feito, qual o encaminhamento que a gente dá. E também, né, ali a gente tem o grupo do WhatsApp, onde muitos advogados, muitos colegas mesmo se ajudam, né, de forma mútua. Então, principalmente a advocacia do interior também, que acaba tendo, né, ali uma manifestação de como é que o banco está agindo para fazer o pagamento na cidade X, como é que vocês em Bento, por exemplo, estão recebendo os pagamentos, aí o colega de Caxias também consegue dizer, de Santa Maria, de Pelotas, então a gente consegue também ter uma noção melhor e dar um suporte, né, nesse sentido. Então, toda vez que a gente consegue receber o contato de vocês, né, nos provocando a atuar, a gente consegue dar um direcionamento bem melhor, né, e fazer uma demonstração de quais são efetivamente os problemas, né. Então, acho que isso contribui bastante para que a gente tenha, assim, um certo êxito na resolução dos problemas, ou pelo menos na sinalização de que eles existem, né? Dentro do que a doutora Maíra colocou, esse papel fiscalizador da comissão é muito importante, né? A fiscalização dos problemas que têm ocorrido nos sistemas digitais do INSS, a fiscalização dos problemas que têm ocorrido no âmbito do judiciário e a formalização perante a comissão por e-mail desse contato, né, ajuda a OAB a trabalhar. Às vezes a gente vê assim num grupo pessoal discutindo, eu tive um problema tal, não sei o quê, mas não levou até a OAB, né, não levou. Como a gente vai ajudar se a gente não sabe o que ocorreu naquela vara X ou Y? Semana passada a gente teve uma reunião, a doutora Maíra e eu, com um juiz de uma vara que estava tendo problema nos pagamentos. Então, os colegas eles têm que mostrar para a comissão que está havendo um problema, aquilo fica registrado. Esses problemas todos que ocorreram no INSS digital, a gente foi repassando ao INSS, foi pedindo melhoramentos. Então, eu acho que esse é um papel fundamental da comissão, a fiscalização. E ressaltando o que a Maíra falou, para a gente fiscalizar bem, a gente tem que receber
os problemas do conjunto da advocacia. Então, a gente recebendo isso vai nos ajudar. A própria corregedoria falou, não estou recebendo reclamação dos advogados nos pagamentos. Então, a gente diz, não, mas eles estão debatendo que está tendo problema. Então, a gente teve que fazer um chamamento, onde é que está acontecendo o problema, para que o pessoal viesse à OAB, para que a OAB pudesse atuar. É muito importante munir a gente com o que está acontecendo com cada advogado previdenciarista em todas as regiões, né? Só ressaltando, eu meio que ressaltei o que a Maíra colocou, mas devido à importância, eu acho que é de se destacar mesmo. Eu queria só fazer mais um comentário, que também é importante a gente sempre fazer essa demonstração, principalmente das ferramentas, pelo seguinte, porque a interface do advogado, ela em que pese o sistema seja o mesmo, as interfaces são diferentes. Então, o servidor, ele não tem, por exemplo, o servidor do INSS, ele não tem a mesma visualização do sistema que nós temos, né? A experiência do usuário, em termos de sistema, aqui falando mesmo, ela é diferente. Então, a gente precisa, como usuários do sistema, demonstrar que, para nós, aquele mecanismo, por mais lógico que ele possa parecer pelo desenvolvedor, daqui a pouco ele não é o que melhor traduz a efetividade do serviço, porque a gente nunca pode esquecer que a ferramenta digital, que é o que, né, bem dizer, hoje é o carro-chefe do nosso trabalho, ela precisa ser um caminho, ela não pode ser o fim em si mesmo. Então, se a gente é provocado, a gente consegue demonstrar depois numa conversa com o INSS do porquê que a plataforma, né, daquele jeito que ela tá, não é o melhor jeito, do porquê que a nomeação dos arquivos, da forma que estava vindo, estava criando confusão, do porquê que a gente, inclusive até nos cursos do INSS Digital, me lembro que bastante no início, né, os servidores do INSS tiveram uma grande dificuldade conosco, porque nós estávamos acostumados a usar o EPROC, e a sistemática do meu INSS, do INSS Digital, é uma outra sistemática, né? Então, assim, esse relacionamento comissão-advogado, né, para que a gente possa, né, sermos titulares verdadeiros representantes das dificuldades dos nossos colegas e nossas mesmos, né, para que a gente possa reportar isso ao INSS, reportar ao judiciário, reportar a própria OAB em algumas questões. Quando a gente tem isso demonstrado por mais vozes, que não só da Maíra e do Thiago, né, isso viabiliza muito mais, e aí, logicamente, isso é só também uma das etapas, porque daí o bom diálogo é o que faz, né, com que a gente efetivamente consiga aí, né, pelo menos manifestar as dificuldades que nós temos, sermos reconhecidos como uma comissão que, né, que é atuante e que tem um bom relacionamento, para que, por exemplo, a gente possa ter participado do piloto do novo SAG, como fomos, né? Então, acho que isso são conquistas que às vezes parecem pequenas, mas no fundo, se a gente for somando a quantidade de vitórias que nós temos com base nesse relacionamento, nesse bom relacionamento, eu acho que acaba sendo uma grande coisa, né? Eu vejo que a comissão estadual, a nossa é uma das referências do país. Acho que falhou o áudio. Travou ali. Mas, doutora Maíra, falando dessa questão do relacionamento, enquanto acho que a doutora Frauviana está se conectando, está se reconectando. Vai voltar. Enquanto ela está se conectando, é importante a gente ressaltar que até internamente na OAB, né, a gente tem levado as pautas da comissão, né, doutora Maíra? Sim. No colégio de presidentes de subseção e no próprio conselho diversas vezes. Doutora Frauviana, voltou? Não sei como é que está a sua internet, estava falando. Ouvindo? Um pouquinho falhado. Agora deu, melhorou. Agora foi. Botei duas conexões aqui. Deu, agora deu. Agora melhorou. Agora foi. Agora melhorou. Eu tive que fazer outra conexão aqui.
Enfim, como eu estava dizendo, né, a nossa comissão é uma das referências, então isso se construiu através do diálogo, e uma coisa que a nossa comissão tem a nível estadual é credibilidade, né? E essa credibilidade dá esse acesso aos mais diversos órgãos para que nós possamos debater. Então, a importância, vou ressaltar o que vocês dois já disseram, mas é porque é muito importante que os advogados previdenciaristas se unam junto ao trabalho da comissão para que nós possamos atuar de forma dentro dos ditames legais também. Eu vejo muitas vezes algumas manifestações na internet que com certeza são válidas, mas elas não surtem um efeito prático, como o doutor Tiago bem disseste, se não chegar, né, até a OAB, para que seja formulado, para que seja levado até os órgãos competentes, para que sejam tomadas as medidas necessárias, e o objetivo da comissão sempre foi o diálogo e não afrontar esses órgãos, né? Eu acho que com o afronto nós não chegamos a lugar nenhum. Então, essa postura deve ser adotada por todos os advogados previdenciaristas. Quanto mais unidos nós formos, mais pleitos nós teremos atendido, né? Com certeza. É verdade. E eu estava destacando, doutora Flaviana, que dentro da OAB também a gente está levando as pautas previdenciárias para reunir os advogados que não são somente previdenciaristas a se unirem, por exemplo, no final do ano passado, aquele PL 6160 de 2019, que o Conselho Pleno da Ordem aqui dos Advogados do Rio Grande do Sul aprovou por unanimidade a contrariedade ao projeto que causava problemas à advocacia previdenciária. Então, a OAB do Estado do Rio Grande do Sul, a comissão também faz esse papel de assessoramento à diretoria da OAB e ao Conselho. E esse PL, não sei se todos que estão assistindo recordam, mas ele acabava com a gratuidade no Juizado Especial Federal, inclusive em primeira instância, e criava critérios rígidos para a justiça gratuita, tanto no Juizado Especial Federal quanto na Justiça Federal Comum, critérios rígidos de meio salário mínimo per capita, de renda familiar inferior a 3 salários mínimos, e a obrigação de provar que a pessoa que estava postulando estava inscrita em programa social do governo, além de reduzir os atrasados do cidadão, né, a partir do critério de relativização da hipossuficiência do segurado e a fixação dos atrasados a partir da juntada do último documento necessário para a concessão. Então, o nosso conselho, também acreditando na comissão, nos deu essa força. O Colégio de Presidentes está tendo sempre alguma pauta previdenciária também ajudando a gente. Então, esse diálogo interno com a OAB, com o nosso presidente Ricardo Breyer, com as subseções, com os presidentes, com o conselho, e o diálogo externo com o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e com o Poder Executivo. É assim que a gente vai trabalhando. É a democracia, né? É um caminho lento, é um caminho gradual, mas é um caminho mais sólido, que assim a gente vai somando as conquistas. Eu acho que a doutora Flaviana caiu de novo, né, doutora Maíra? Não, e aproveitar também, Thiago, para a gente continuar o papo aqui enquanto a doutora Flaviana tenta entrar novamente, a questão do bom relacionamento com as outras comissões também, né? Por exemplo, a questão dos precatórios, a gente conseguiu conversar com a comissão de precatórios, né? Conseguiu desenvolver um trabalho conjunto na questão da nota técnica que a gente elaborou. Então, nesse bom relacionamento, definitivamente acaba sendo, né, uma marca registrada da tua gestão, né? O nosso grande capitão. Mas é porque realmente ela surte efeitos, né? Acho que quando a gente tem a ideia de que a união faz a força, é porque ela efetivamente faz a força, né? E a questão do diálogo ela é muito importante porque faz com que a gente também consiga entender as razões de alguns porquês, né? De porque sim ou porque não. Por exemplo, a reunião que tivemos na semana passada com o juiz foi bastante esclarecedora também. Dá para entender algumas coisas de sistema, de fluxos de processos, de por que eles, né, em alguns momentos se colocam, vamos dizer assim, mais rígidos em relação à concessão de honorários, etc., né? A gente consegue entender alguns argumentos, né? E aí, à medida do diálogo, a gente vai tentando sensibilizar um pouco, né? Cada um pouquinho e vai tentando compor. Eu tenho certeza que, em que pese, acredito que a gente não tenha conseguido mudar a opinião, né, do magistrado, a gente conseguiu sensibilizá-lo de uma forma mais
pelo menos, né, a gente conseguiu sensibilizar ele, fazer com que ele conversasse conosco e ouvisse a importância disso, principalmente no momento de pandemia, porque quando a gente fala de liberação de valores, né, muitas vezes a gente está falando da verba alimentar do advogado também, é nosso salário, é a justa contraprestação de um serviço prestado, né, e que muitas vezes a gente leva 3, 5 anos para receber junto com o cliente. Então, enfim, acho que o diálogo efetivamente é aí o grande know-how que a gente tem desenvolvido e que tem surtido bastante efeito. E dentro dessa questão do diálogo, doutora Maíra, doutora Flauviana, destacar também nossos grupos de trabalho dentro da comissão, né, esse diálogo interno da comissão. Nós temos diversos grupos de trabalho auxiliando nas pautas legislativas, judiciais, temas específicos de projetos de lei, grupos de trabalho de eventos. A comissão, a força da comissão está nos membros e também com essa união que a gente está fazendo com as comissões do interior. Esse evento também é simbólico nesse sentido, né, doutora Flauviana, de que essa união entre a advocacia de todo o estado do Rio Grande do Sul, já tivemos o 2º colégio de presidentes, também com várias pautas já encaminhadas, dialogar internamente dentro da comissão, com comissão e o estado todo dos previdenciaristas. No 2º semestre vamos ter o encontro dos previdenciaristas, ouvir, é sempre bom para a gente nos dar rumo para a luta das soluções, né? Eu me recordo que no passado, quando era possível fazer presencial, né, doutor Tiago, o senhor estava passando pelo estado, não só nas audiências públicas, mas também nas palestras, né? Tivemos a oportunidade de tê-lo aqui conosco na OAB em Bento Gonçalves também. E esse ano, em razão da pandemia, a gente vai adaptando, né? Hoje em dia é através dos aplicativos, que ainda bem que existem, né? Acaba tornando mais fácil a comunicação. E ficou bem melhor a tua conexão agora, hein? Agora é o que eu tirei do notebook e passei para o celular. O notebook não estava contribuindo muito. Estava sabotando a minha conexão. Sabotando, agora ficou ótimo. Agora ficou bom. Agora ficou bom. Em relação às perícias integradas, né, é uma demanda, apesar de ter sido debatida muitas vezes, né, nós ainda temos aquela questão do confronto entre o Código de Ética Médico e as requisições dos advogados e a necessidade, né, do encaminhamento das perícias dos segurados. Qual a posição da comissão em relação às perícias integradas? A Comissão Nacional, o Conselho Federal da OAB, fez um ofício sobre a questão das perícias, tanto as perícias integradas como teleperícias, e já que o Conselho Federal já se manifestou, e acho que se manifestou muito bem, porque está aconselhando a perícia em consultório médico, agora no momento da pandemia. Eu acho que é bem razoável que as perícias sejam marcadas nos consultórios, né, com os devidos cuidados. E em relação às teleperícias, eu acho que eu tenho a minha opinião que isso não vai resolver o problema enfim, a juntada da documentação e a teleperícia, salvo alguns casos, se equivale, né? Acho que pode ser utilizado em alguns casos. Mas eu tenho uma posição também de que durante a pandemia o executivo mostrou a facilitação da concessão de benefícios por juntada, ou seja, a relativização da rigidez na via administrativa para antecipação, para concessão, para não devolução de BPC. Então, houve essa sinalização por parte da esfera administrativa. E eu acho que na esfera judicial a gente deveria, e eu tenho levado isso em cada reunião, também trazer esse espírito de que facilitar, de valorizar aquele atestado médico juntado. Existem instrumentos no Código de Processo Civil, e eu não me refiro nem somente a conceder uma tutela, eu digo no próprio benefício ser reconhecido a partir dos documentos que existem. Nessa flexibilização, isso resolveria grande parte do problema, e a maioria dos benefícios são auxílios-doença de curta duração. Já pode se conceder o pedido com os documentos. Então, por que ser tão rígido na esfera judicial? Tem essa posição, inclusive levei até o Conselho Federal da OAB
isso foi acolhido lá naquele parecer, né, a facilitação da concessão na via judicial e os consultórios médicos, acredito que seja, eu não sei, mas eu acho que essa solução seria o ideal, não é, doutora Maíra? Com certeza, acho que cada um tem a sua opinião particular, mas enquanto comissão, acredito que esse tenha sido um dos melhores encaminhamentos, assim, porque ninguém melhor no momento de pandemia do que o médico para saber todos os cuidados necessários que é preciso tomar. Ele pode organizar a agenda de forma a evitar aglomeração, ele pode, né, cada especialidade médica vai saber quais são as necessidades de um exame, né, físico, de quais são os membros, enfim, o que ele vai precisar analisar de forma presencial. Mas eu acho que é muito importante nesse momento, mesmo nesse momento de pandemia, que a gente não abra mão do exame médico presencial, né? Eu acho que a perícia, ela é indispensável o contato físico com o periciando, né? Não é o paciente, mas com o periciando, porque a gente já sabe da dificuldade e ouso aqui dizer de uma certa precariedade que os exames vinham sendo realizados, né, a análise da situação do segurado, às vezes os questionamentos, enfim, então a gente já sabe que tudo isso trazia, né, um prejuízo na questão das perícias quando a gente não estava no momento de pandemia, e agora no momento de pandemia talvez o próprio espaçamento da agência possa ser, da agenda do médico, possa ser um fator que dê um pouco mais de qualidade, porque o médico não vai ter mais a urgência de fazer 20 perícias em um dia, então ele pode dar um pouquinho mais de atenção para aquele periciando, né? Mas eu acho que só a teleperícia não vai resolver, eu concordo com o doutor Thiago, e acho que a gente tentar estabelecer ela, mesmo que no momento de pandemia, eu acho que é uma ferramenta complicada, né, e também tem a questão da ética médica, que eu acho que cabe a nós, advogados, respeitarmos o que é entendido pela medicina como ético ou não, né, não cabe ao CNJ, enfim, determinar isso. Então, enfim, o tema das perícias é sempre muito delicado, né, envolve convicções muito pessoais, mas enquanto OAB, acredito que o encaminhamento da perícia em consultório médico também foi a melhor alternativa encontrada até então, né? E a gente só espera agora que efetivamente o judiciário comece, né, a despachar com um pouco mais de agilidade, determinando que sejam realizadas essas perícias, né? A gente tem muito processo que está, enfim, aguardando, e os clientes estão em situações de muita vulnerabilidade, né? Então, enfim. Com certeza, a necessidade da perícia presencial, eu também acredito que é imprescindível, né, para a qualidade técnica, para a análise técnica do médico, né? Aqui em Bento Gonçalves, especificamente, nós temos um empecilho, no sentido de que nós fizemos uma live com o juiz federal também, né, na outra semana, e pela Justiça Federal aqui em Bento não haveria problema em despachar no sentido de autorizar as perícias em consultório. Mas o nosso maior problema aqui na nossa comarca é que nós não temos médicos locais no momento habilitados para serem peritos. Os nossos peritos, eles vêm de outras cidades, então quando eles vêm, eles já fazem aquelas 15 perícias, exatamente para compensar a verba honorária, que também há muitos anos, né, ela não teve alteração no valor, então basicamente os valores, eles sustentam que os valores estão congelados e não viabiliza que um médico se desloque, muitas vezes 200, 300 quilômetros. Nós aqui temos médicos de Porto Alegre, Passo Fundo, enfim, para que faça uma perícia e tenha que se dispor um consultório de um colega. Então, esse é um problema que nós estamos enfrentando aqui em Bento Gonçalves, né? Vamos buscar alternativas também, mas, infelizmente, nós não temos médicos disponíveis no momento na cidade cadastrados como peritos para autorização dessas perícias em consultório. Então, nos falta mão de obra médica no momento, aqui na nossa subseção. Não sei se nas outras cidades isso se torna mais prático, principalmente em Porto Alegre, né, por ter mais médicos, mas aqui nós enfrentamos esse tipo de problema. É uma dificuldade grande do interior, né? Eu tinha alguns processos no litoral também, em que várias situações, na determinada especialidade, o segurado tinha que ir para outra cidade ou vir a Porto Alegre para conseguir fazer a perícia. E com certeza agora com a questão da pandemia isso foi bem agravado, né? Então
E outro problema que vem acontecendo também, né, é a questão das implantações, né? Muitas vezes nós conseguimos o deferimento dos benefícios, seja na tutela antecipatória de urgência ou até mesmo com uma sentença, uma decisão transitada em julgado, abre prazo para o INSS para cumprimento, esse prazo não é cumprido, abre novo prazo, esse prazo não é cumprido, a gente sabe que o INSS alega ali uma falta de servidores, né, para dar conta de todas as demandas, mas enquanto isso os segurados estão sendo prejudicados, né, e nós viemos trabalhando nesse sentido, mas não tem sido fácil o cumprimento das decisões pelo INSS. Em relação a esse tema, doutora Flauviana, a gente fez uma reunião, participamos de uma reunião com os procuradores do INSS, né, a gente está fazendo uma aproximação com a Procuradoria Federal. Nós temos levado alguns casos, lista de processos que estão muito atrasados, a pessoa manda para a comissão, a gente está levando para eles, e na verdade eles nos apresentaram números que agora estão melhorando a questão das implantações e diminuindo o número de atrasos, né? Então, aqui na região sul, inclusive, é a região que melhorou mais, mesmo com a pandemia. E que mais tem determinações de cumprimento também. E é a que mais tem, Então, a gente está focado nesse problema, mantendo essas reuniões e, enfim, eles alegam que tem umas limitações, às vezes perdem realmente, às vezes há o decurso de prazo, mas está tendo um trabalho, um mutirão da parte deles, e a comissão está tentando levar esses casos pontuais que fogem da curva, né, de atrasos frequentes, de novo na questão da fiscalização. E em relação às perícias, a gente já estava com problema antes da pandemia para a fixação das perícias, né? E principalmente no âmbito da Justiça Estadual. Nós tínhamos levado uma ideia de convênio com as universidades para facilitar, baratear, tornar mais rápido e efetivo as perícias, né? Levamos essa ideia no Fórum Interinstitucional Previdenciário, e aí ocorreu depois da pandemia e piorou ainda mais a situação, né? Realmente enfim, é difícil, mas a gente, mesmo com a pandemia, temos que lutar para que ocorram essas perícias, porque está acumulando na Justiça Estadual, então é dramática a situação de espera pelas perícias, né? Na Justiça Estadual, antes mesmo da pandemia, né, tinha alguns processos de colegas também que eu soube que já estavam há 2, 3 anos aguardando a perícia, então agora com a questão da pandemia, infelizmente a situação acabou ficando um pouco pior. É muito delicado, né? E Justiça Estadual que a gente está a pedido do interior, lutando pela questão da competência delegada, da escolha do cidadão, do acesso à justiça, não ser feita uma interpretação restritiva da lei que estabeleceu os 70 quilômetros, né? Porque a gente tem que ter uma interpretação sempre a favor do maior acesso à justiça, e não restritiva. A escolha do legislador foi os 70 quilômetros. Ok, isso foi decidido, a emenda constitucional 103 alterou o artigo 109 da competência. Então, o único trabalho agora da OAB é que a interpretação seja a mais favorável à escolha ao direito ao acesso à justiça do cidadão, ou seja, que esses 70 quilômetros correspondam à via pavimentada, à via real, que o cidadão leva até chegar ao seu destino. E a 5ª Região já acolheu o pleito dos advogados, né? Já mudou a interpretação, ao invés de linhas reta, a 5ª Região já adotou a rodoviária, que nos dá uma esperança aqui na 4ª Região. Sei que a 4ª Região está fazendo um estudo, mas ainda sem decisão. Tem muita gente que me pergunta, às vezes eu até recebo direct, já teve alguma decisão nova sobre a competência delegada? Ainda estamos aguardando a presidência do TRE. Esperamos que seja concedido o nosso pleito aí, porque convenhamos, né? 70 quilômetros em linha reta, só se tiver um jatinho, um avião, senão é impossível. Um teletransporte. Um teletransporte, né? A gente sabe que é impossível seguir um caminho em linha reta, então, né? É complicado, acaba dificultando para o segurado, né? Para o próprio advogado também. Muitas vezes precisa se deslocar, nós sabemos que muitos dos nossos clientes não têm condições financeiras de estar realizando esse deslocamento, né? Quando a pessoa pleiteia um BPC, um benefício por incapacidade, porque
ela já está sem uma renda fixa, então fazer com que ela dispense gastos maiores para ter acesso ao seu direito, né, só restringe ainda mais o acesso ao judiciário e prejudica a função social do direito previdenciário, né? O direito previdenciário, embora seja uma matéria jurídica, a função social ela é muito mais reflexiva do que outras áreas, nós sabemos disso, né? Então, é a importância dessa interpretação extensiva favorável ao segurado. E veja, é uma interpretação que toca em algo muito caro, que é acesso à justiça. E eu acho que hoje é uma interpretação nesse sentido, mas se começarem a haver interpretações restritivas em se tratando do tema acesso à justiça, não vai ser bom para a cidadania. Então, por isso que a gente tem que lutar também para a interpretação sempre mais ampliativa em termos de acesso à justiça. Com certeza. E a gente não pode esquecer que a nossa área atua diretamente com a prestação de serviços públicos, né? Vamos dizer assim. Então, favorecer o Estado nesse sentido não faz o menor sentido, né? Porque a gente acaba desequilibrando a balança de uma forma sempre a prejudicar a parte mais fraca da relação, né? Então, efetivamente, é inviável. Com certeza, o segurado é sempre a parte mais vulnerável, né? Independente do benefício que solicita, é sempre a parte mais vulnerável. Exatamente. Primeiro porque, como nós iniciamos, né, é possível que o segurado faça um requerimento sem advogado? É possível, mas convenhamos, né, o sistema que nós temos hoje em dia do INSS não é fácil de lidar. Nós, muitas vezes, precisamos fazer uma aula de TI para poder lidar com o sistema, enfim. A gente sabe que liga no 35, a ligação cai, e aí tem que passar os dados, e perguntas, muitas vezes, que o segurado já não se recorda mais também. São perguntas, às vezes, de vínculos empregatícios, se a pessoa não tem a carteira, ela não recorda. Então, são questões que acabam dificultando, né? É a necessidade da contratação de um profissional habilitado para que faça isso, né? E voltamos para a valorização da advocacia previdenciária nesse sentido. A gente acaba... O cidadão hoje ele tem uma autonomia formal, vamos dizer assim, de acesso à ferramenta, mas ele não tem autonomia material, porque ele não sabe como ele vai bem desempenhar aquele direito que ele tem, ele não sabe como ele vai se defender de uma concessão equivocada, de uma má análise, né? Então, ele efetivamente vai precisar de um profissional habilitado. E muitas vezes essa concessão equivocada, ele acaba sacando o benefício, né? E depois não tem mais como rever. Não tem mais, exatamente. Aí já é tarde demais. Muitas vezes o mais barato sai caro. Por isso que a gente tem e a gente conta com o apoio de todos, Frauviana, no interior, todos os previdenciaristas, para a nossa campanha de valorização, né? E outros estados estão com campanhas também, ótimas campanhas de valorização. É importante que isso tome conta do país e vamos fazer a nossa parte aqui no Rio Grande do Sul para valorizar o trabalho prestado pela advocacia previdenciária, que é em benefício do cidadão, é para o próprio benefício do cidadão. Né? Não há uma contrariedade de interesse, pelo contrário. A gente está trabalhando no desenvolvimento de um selo também para a campanha de valorização, para poder dar visibilidade, né? Então, em breve, acredito que a gente vai ter esse selo para a gente poder usar, enfim, redes sociais, né? E acredito que também no peticionamento, porque no momento que a gente mostra, seja no requerimento administrativo para o servidor do INSS, de que nós nos sentimos valorizados porque somos qualificados, porque desempenhamos de forma técnica e ética o nosso trabalho, eu acredito que isso também gere uma repercussão boa naquele trabalho que está sendo apresentado, né? E isso cria uma adesão e uma visibilidade maior para a campanha. Com certeza, com certeza. É importante essa campanha, é importante a união dos colegas. Temos muitos problemas para resolver, ainda muitos que ainda surgirão, provavelmente, né? Porque a cada dia nós temos um decreto diferente, com uma determinação diferente. Então, é verdade. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela, mas é importante para nós, advogados previdenciaristas, termos à frente da nossa comissão pessoas como vocês, que nós podemos contar. Sempre, o servidor do INSS que estão sempre se dedicando à comissão e ao pleito da advocacia previdenciária e dos segurados. Então, fica aqui mais uma vez o meu reforço para os colegas que nos assistem, quando tiverem algum problema, comuniquem ao AB, comuniquem à comissão, para que nós possamos aí reunir as reclamações, os pleitos dos colegas e possamos atuar de forma pontual nisso, né, a fim de ter satisfeito
o pleito da advocacia previdenciária. Parece repetitivo, mas é importante porque nós sabemos que a nossa classe, ela muitas vezes não é tão unida quanto deveria, né? Então nós temos que buscar isso. Claro que dos anos para cá eu tenho notado uma união muito forte, principalmente na nossa advocacia a nível estadual, no âmbito previdenciário também, né? Nas mais diversas subseções que eu tenho comparecido, tenho contato também com colegas de outras subseções, então isso torna o trabalho muito mais gratificante, muito mais bonito, né? Ter o apoio de todos os colegas. Verdade. E agora a gente está tentando a ampliação desse atendimento ao advogado, com o deslocamento de algum servidor do INSS para a OAB e um atendimento num fone para o advogado. São coisas que a gente está negociando ainda, e isso no âmbito nacional, participando da Comissão Nacional, tentando fazer com que isso vingue da melhor forma possível, e um teleatendimento ao advogado também, né? Parece ser o momento adequado para que isso seja implantado, para que a gente possa ter uma ampliação do atendimento ao advogado pelas vias de tecnologia e também presencialmente dentro da OAB, mas ainda não podemos anunciar, só dizer que nós estamos trabalhando para que isso aconteça, que o advogado tenha mais canais de atendimento. Com certeza, esse é um pleito muito importante, né? Nós sabemos que, embora facilite muitas vezes a questão do atendimento online, em alguns casos é muito mais prático, como nós tínhamos antes, pegar o processo administrativo, sentar na frente do servidor e debater com ele as questões do cliente, mostrar, pontuar direto no processo. Muitas vezes ali nós resolvíamos os problemas, né? Agora que tem que fazer a petição, aguardar a análise, né? A gente sabe que os processos, muitas vezes, eles não são sequer analisados aqui no Rio Grande do Sul, né? Para alguns colegas que ainda não sabem, eles são despachados para os mais diversos lugares do Brasil. Então, a famosa fila nacional. A fila nacional. Muitas vezes nós temos decisões não condizentes com a nossa realidade, né? Teve uma colega que me relatou um caso, só para ilustrar, que ela fez o requerimento do benefício segurado especial, né? O cliente dela, residente aqui da nossa cidade, produtor rural. Então, ele trabalha nas safras de uva, onde ele recebe o valor uma vez ao ano, exatamente no período de safra, né? E parece que esse processo administrativo foi para o Nordeste e foi desqualificado, ele como segurado especial, exatamente porque ele só recebia uma vez no ano, né? Mas porque exatamente o servidor de lá desconhece a nossa realidade aqui. Então, a partir do momento que é possível o contato direto com o servidor, para que seja exposto o problema, muitas vezes se torna mais lúdico e mais fácil para trabalhar. A petição nem sempre nos ajuda, né? Com certeza esse trabalho de vocês vai ser muito significativo para a advocacia quando concedido. A tecnologia ela vai ter que avançar no sentido em que as relações humanas continuem sendo possíveis, né? A automatização, só um robô ou só as coisas por escrito, às vezes não vão suprir o esclarecimento necessário que uma boa conversa, mesmo que numa plataforma que possibilite isso de forma virtual, né? Ela não vai suprir o esclarecimento, aquela ilustração da situação, que é muito importante, né? Na situação previdenciária, a gente sabe que a gente tem uma gama de detalhes que, às vezes, são imprescindíveis para bem esclarecer o caso, né? Com certeza. E também tem a luta agora nessa questão da tecnologia. Do outro lado, existem facilitações no âmbito do judiciário, com meio tecnológico, mas a gente está lutando para que não se restrinja o direito de defesa. Por exemplo, essas sustentações orais por vídeo, tudo que gera prejuízo à defesa ou às prerrogativas do advogado, utilizando mecanismos virtuais, tem que ter o controle da OAB. A OAB se coloca de forma alternativa para preservar a tecnologia, mas que não tenha prejuízo à defesa da parte, e esse direito amplo do advogado se expor e influenciar no processo da forma mais condizente com a dignidade e a importância que o advogado tem na decisão das causas, né? Simplesmente mandar um vídeo. Então, a OAB tem atuado também nesse ponto, né? A gente tem prestado assessoria à diretoria nesse sentido, e vamos ver aonde isso vai parar, porque lá no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, está bem difícil a negociação entre a OAB e a STF relacionado
aos julgamentos em meio virtual eletrônico. Veja o que aconteceu no tema 709, né? O próprio regimento do Supremo diz que um tema, que o plenário virtual é somente para ser utilizado em temas em que a matéria já foi julgada, em agravo de instrumento, ou coisa assim, e o tema 709 foi colocado mesmo assim, se levou isso ao STF, e o STF disse que não há prejuízo. Então, apesar de não estar no regimento, não há prejuízo, e manteve o julgamento do tema 709, que, aliás, a comissão está atuando e tem um grupo de trabalho específico sobre o tema 709 lá junto ao Supremo Tribunal Federal. Com certeza. O envio de um vídeo nunca vai substituir uma sustentação oral, né? Até porque nós não sabemos se o vídeo vai ser assistido, em que condições ele será assistido, né? Quando nós fizemos uma sustentação oral, nós presenciamos os julgadores e muitas vezes nós chamamos a atenção deles para aspectos do processo que no vídeo não é possível fazer, porque não está presencialmente, tu não está vendo a reação daquele julgador quando tu falas, tu precisa aumentar o tom de voz, é uma questão de entonação, de oratória, enfim, que é típica da atividade do advogado, não adianta. Exatamente. Bom, nos encaminhamos aqui para a nossa 1 hora. Sei que vocês têm os compromissos de vocês, doutora Maíra, também, além da atividade jurídica, tem os filhos, né? Então... Meus maiores compromissos. Eu vou encaminhando para o encerramento as considerações finais de vocês, em nome aqui da OAB Subseção Bento Gonçalves e da Comissão de Seguridade Social aqui da Subseção. Eu agradeço imensamente a presença de vocês hoje, o aceite, por terem estado conosco, esclarecendo sobre a atuação da comissão, que tem sido brilhante, feita em frente aos pleitos previdenciários, né? Agradecemos a disposição de vocês pelo trabalho desempenhado, né, perante a comissão. Ressalto para os colegas, quando tiverem algum problema relacionado ao INSS, judiciário, por favor, encaminhem aqui para a nossa subseção, nós estaremos repassando para a comissão estadual ou encaminhem direto para a comissão estadual também, tá? O importante é que nós sejamos unidos para que nossos pleitos sejam atendidos e que nós devemos privar sempre o diálogo com as instituições, né? Sem enfrentamentos desnecessários. Esse fica um apelo também de quem integra a comissão. Muito obrigada por terem estado conosco, pelos esclarecimentos, pelos informativos, e até uma próxima. E a palavra é com vocês. Doutora Flaviana, quero agradecer o convite, é um prazer, uma satisfação estar aqui conversando com vocês, e quero parabenizar, e mostrar através do exemplo da Comissão de Bento como é importante o desempenho, né, vocês desenvolverem a comissão no âmbito da subseção do interior e como isso pode auxiliar e fomentar os colegas do interior para que a gente possa, né, à medida que a gente se multiplica, a gente consegue ter mais forças para conseguir atuar. Então, eu devo, né, quero parabenizar vocês e acredito que grande parte do êxito que a gente tem, do trabalho que a gente consegue, e de tudo que a comissão consegue atingir o dia a dia, o cotidiano do advogado, aí de Bento Gonçalves, de Pelotas, de Santa Maria, das cidades, né, de todas as cidades do Rio Grande do Sul, é devido também à sistemática de organização que a OAB tem, da vontade dos advogados de participar da comissão, de participar da ordem, né, porque nós somos os nossos próprios representantes. Então, acredito que o exemplo de Bento Gonçalves, né, a comissão daí está de parabéns exatamente por isso, porque vocês conseguiram se organizar, estão conseguindo representar os colegas aí da cidade de vocês e, com certeza, ter muito sucesso no desempenho dessa atividade. Então, quero agradecer o convite, parabenizar pela live, parabenizar por todo o trabalho. Quem está dentro da ordem sabe que trabalho não é pouco, né? Então, e colocar também a comissão sempre à disposição, né? Seja através do WhatsApp, mas principalmente quando for alguma questão que precise de um encaminhamento, que nos oficie por e-mail, para que a gente possa dar o encaminhamento necessário, e pode contar conosco que nós estamos aqui sempre atentos, né, às necessidades dos colegas e dando todo o nosso potencial possível para que a gente consiga desempenhar o nosso trabalho da melhor forma possível. Da mesma forma que a doutora Maíra colocou, doutora Flaviana, eu lhe agradeço e parabenizo a
OAB de Bento, a sua comissão, os colegas da comissão, você, por estar junto nesse trabalho de doação, que é o trabalho de ordem. A gente se doa pelo coletivo e a gente vê cada vez mais, eu me convenço de que isso é muito necessário para o nosso bem viver, para o nosso trabalho também ter consequências positivas. Então, ficar no escritório é importante, se dedicar ao escritório é importante, mas cada vez eu vejo mais que a gente resolve muitos problemas da nossa vida como advogados e também influencia nas questões de cidadania do Brasil através da união coletiva que existe. E essa Comissão de Seguridade Social, unida com os colegas do interior, com as comissões de Seguridade Social do interior, tem muito a fazer, tem muito a contribuir para os direitos fundamentais, para a cidadania no Brasil. Nós estamos agora focados também no segundo semestre em desenvolver um trabalho de estudo, de debate sobre a renda mínima no Brasil, sobre a efetivação do benefício emergencial como algo definitivo. E esse trabalho é importante porque a gente sabe que num país como o nosso, que ainda existem pessoas que desistiram de procurar emprego, existe toda uma miséria de forma encrustada, de uma forma de difícil combate, um benefício, um alento como um benefício assistencial, que é esse emergencial, mostra-se cada vez mais necessário, e nós, advogados, que trabalhamos com a matéria previdenciária, temos que contribuir com o debate. Então, nós vamos fazer esse debate, e a nossa comissão tem um foco muito grande na cidadania, e isso já foi mostrado com a reforma da Previdência, e teve resultados. Lutamos contra benefícios menores que o salário mínimo, contra o fim da aposentadoria híbrida, pela aposentadoria especial da forma mais ampla em prol da saúde dos trabalhadores, e com resultados. Então, essa comissão mostrou já que é possível, com a nossa união, e o ponto da união da advocacia previdenciária do Estado do Rio Grande do Sul é através deste grupo chamado Comissão de Seguridade Social, que envolve todos vocês, interior, capital, e muitos colegas simpatizantes também que nós temos de outras áreas que ajudam a comissão, ajudam a divulgar os eventos, inclusive fora do Estado. Então, obrigado, parabéns à sua comissão, parabéns a todos, obrigado à doutora Maíra também por estar aqui conosco no debate, e a todos que assistiram, contem sempre com a nossa comissão, com o nosso trabalho, com o nosso empenho. A gente não promete resultados, mas pelo menos lutar a gente vai. Obrigado, então, uma boa noite a todos. Obrigada, boa noite a todos, agradeço a todos que nos assistiram, um abraço e até a próxima, uma ótima semana. Tchau, ótima semana. Tchau. Tchau.